Nós vamos então para o quadro Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde. E temos aqui já a pergunta do Genésio lá da Praia Grande, o Genésio que está sumido aqui da igreja, né? O Genésio veio no seminário apologético do ano retrasado, mas eu não me lembro de ter visto o Genésio aqui no seminário apologético do ano passado. Então precisa aparecer, hein, Genésio? E o Genésio pergunta aqui, não sei se já falei, vou repetir, Igreja Jesus Fonte da Esperança Praia Grande. Ele pergunta para o senhor, pastor, se existe algum problema em ter uma cruz iluminada no púlpito da igreja evangélica. E ele complementa que a cruz está vazia. Nós queremos dizer ao nosso consulente que a cruz foi objeto no qual Jesus foi colocado e ali morto. Logo, entendemos que não seja próprio para termos em lembrança a cruz no sentido de sempre contemplá-la como um objeto que merece uma atenção especial. Nós cristãos vivemos pela fé e melhor do que isso é nos lembrarmos da pessoa que estava pregada na cruz, que é Jesus Cristo. E isso é tão bíblico que o apóstolo Paulo nos recomenda na celebração da ceia, capítulo 11, da primeira carta aos Coríntios, a partir do versículo 23, que nos lembremos da morte do Senhor periodicamente até que Ele volte. É o que nós fazemos em nossa igreja. Todo mês nós temos celebração da ceia, que é repetida também em nossas congregações. E assim já estamos cultuando, de modo correto, à luz da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, sem precisarmos ter uma cruz que chame a atenção para a pessoa de Jesus. Muito bem. E dando continuidade, o Eduardo, do Guarujá, deseja um ótimo dia para a equipe, que hoje temos também aqui o nosso diácono Valmir Farias. E ele emenda também uma pergunta. Nos dias de hoje, qual a igreja que representa a igreja de Laodiceia, pastor Natanael? Essa pergunta do Genésio está me comprometendo. Aliás, desculpe, Eduardo. Realmente não podemos negar que isso é uma realidade. A característica da igreja de Laodiceia está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 3. Deixa eu ver se está certo. Capítulo 3. E versículo 14, que diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém. Queria chamar a atenção dos nossos ouvintes para esta palavra Amém com letra maiúscula. Ela está sendo encaixada aqui como uma pessoa que está falando. E essa pessoa, se você consultar Isaías 64, versículo 6, você vai notar que se refere à pessoa de Jesus. Então, quando diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém. Quer dizer, quem está mandando a mensagem para esta igreja é o Senhor Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Falando agora à igreja de Laodiceia, que nem és frio e nem quente. Tomara foras frio ou quente. Isto é, se você fosse médio, morno, seria melhor do que frio ou quente. Não sei se essa colocação seria apropriada. Mas as tuas obras tu não és frio. É o lado negativo.
e nem quente, que é o lado positivo. E aí a preferência, uma coisa ou outra. Assim, porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu? Todas estas colocações aqui não são ofensivas no sentido material. Está falando de uma situação espiritual que identificava a forma de viver a sua vida cristã, esta igreja que ficava na cidade de Laodiceia. De modo que é uma situação que não representa boa situação para uma igreja, porque Jesus está dizendo, tomara que foras frio ou quente, uma coisa ou outra. Então, há o perigo de ser vomitado, quer dizer, ser abandonado na sua carreira espiritual. E isso não é bom. E eu quero estimar para as nossas igrejas aqui, atualmente, que saiam dessa situação de mornidão e se identifiquem claramente com a posição, uma situação de igreja despertada, ativada, igreja que evangeliza, que serve a Deus em espírito e em verdade. Amém. Muito bem. Pergunta de uma pessoa que não quer se identificar. Como se caracteriza o pecado de idolatria? A pergunta é feita por ter a revista Veja, edição de 31 de julho de 2013, apresentar uma reportagem especial sobre o Papa Francisco, nas páginas 50 e 51, e apresentá-lo beijando a imagem de Nossa Senhora imagem da Senhora Aparecida. Não seria um ato de idolatria, diz aqui o nosso ouvinte. Nós queremos dizer que, embora a figura deste Papa tenha uma certa simpatia pelo povo em geral, mormente o católico, não podemos deixar de reconhecer, à luz da Bíblia, que a atitude dele envolve, sim, um aspecto de idolatria, e idolatria, como sabemos, é trocar Deus por outra coisa ou outra pessoa. É adorar um falso Deus. Todas as pessoas de todas as religiões devem ser respeitadas. E nós incluímos aqui a figura desse cidadão que é Papa, amadas e devem ter o direito de expressar suas crenças e opiniões. No entanto, não é em nome do amor que vamos deixar de dizer a verdade. Isto seria uma contradição. A Bíblia fala do amor de Deus a toda a humanidade, independente de suas religiões. Como lemos em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou acrescentar, Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Então ela fala também contra o pecado, contra as doutrinas erradas, mostrando que o caminho do erro leva ao inferno. Pode não ser agradável aos ouvidos ouvir uma declaração dessa, mas não podemos fugir da realidade da Bíblia Sagrada. E eu quero dizer aqui, para os nossos ouvintes, se quiserem prova depois, eu posso fazer. Quero dizer para os meus ouvintes, Jesus falou mais do inferno do que falou do céu. Você pode admitir isso? Mas é o que nós lemos na Bíblia. Logo, se surge alguém que diz que não existe inferno, é questão pessoal.
de interpretação errônea da Bíblia Sagrada. Gálatas 5, 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas quais são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, pessoas muito religiosas, mas que não largam o copo da bebida. Glutonarias, comem demais, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E no Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, está escrito o seguinte: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Muito bem. Uma outra pergunta. NQI também. Então devemos amar e também mostrar o erro? Devemos mostrá-lo polidamente, como é próprio do amor? Sem dúvida, é correto essa forma de agir, né? No Antigo Testamento, por exemplo, Deus fala contra aqueles que adoravam imagem de escultura e proibiu o seu próprio povo de fazê-las com o objetivo de se prostrarem diante delas. É o que nós lemos no livro de Isaías 40, versículo 18 a 20. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Ou com o que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido que não tem para oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece, artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Não é uma situação que vemos? Ainda Isaías 44, versículo 17 a 19, então do resto faz um Deus uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? E nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas a carne, e a comi. E faria eu, do resto, uma abominação, ajoelhar-me-ia ao que saiu de uma árvore? Mas, diante do que está sendo dito biblicamente, pode-se considerar que o pecado de idolatria é um dos mais combatidos pelos profetas da velha aliança, pastor? Sim, podemos dizer isso. Enquanto que os outros pecados, em geral, são ofensas contra Deus, a idolatria configura-se como abandono ao verdadeiro Deus. Pensemos, por exemplo, em uma vida conjugal. Marido e mulher podem, eventualmente, se ofenderem e se magoarem, e tudo pode ser resolvido na maioria das vezes. O adultério, porém,
é uma ofensa totalmente distinta das outras, porque vai contra o vínculo matrimonial e afronta os seus compromissos basilares. Logo, na vida conjugal, o adultério é o mais grave pecado, e a Bíblia compara a idolatria com adultério. Tiago, capítulo 4, versículo 4 a 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O povo de Deus é muitas vezes mencionado como esposa do Senhor. Essa expressão foi usada no Velho Testamento em relação à nação de Israel e no Novo Testamento referindo-se à igreja. Quando o povo de Deus vai atrás de outras imagens, isso é considerado uma traição ou um tipo de adultério espiritual. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia. Ligue e participe. 3221-9500. 3221-9500. Você está sintonizado com o programa Consultando a Bíblia com o pastor Natanael Rinaldi. Ligue e participe 3221-9500. Dando continuidade aqui ao Você Pergunta e o pastor Natanael Rinaldi responde. A pergunta que nos chega é o seguinte: um ditado popular muito usado por pessoas dada aos jogos de azar quem não arrisca, não petisca. Realmente, é um ditado bem popular. Com isso, o pastor até fica até assim contente de ver essas perguntas aqui, porque faz com que ele possa esclarecer o ouvinte a respeito disso. Com isso, justificam suas fezinhas, em várias modalidades de jogos, como, por exemplo, o popular jogo do bicho, que na esquina da minha casa, lá na padaria, tem, às vezes eu imagino que seja uma pessoa que fica fazendo jogo do bicho. O bingo, a telecena e a loteria federal. Ultimamente, a sorte está sendo lançada com mais frequência na Mega Sena, e ainda tem aquela Mega Sena da virada, né? Chega no final do ano, é uma correria para fazer aquela Mega Sena da virada. Quando é anunciado pelos meios de comunicação que a cena está acumulada por alta de ganhadores ou falta de ganhadores, né? Porque aí ela vai acumulando, não tem ganhadores e aí vai acumulando essa alta, os brasileiros formam filas intermináveis nas casas lotéricas a fim de tentar a sorte e ganhar essa grande bolada. Nessa tentativa, então, as pessoas gastam o que podem e o que não podem. E aí, então, após essas conclusões, vem a pergunta, pastor Natanael. O que pode levar tal pessoa que gasta além do que pode fazendo essas fezinhas?
Muitos começaram a jogar na cena nessas ocasiões de importâncias acumuladas, e hoje o jogo já se tornou um vício. Aquilo que começou como uma brincadeira já se tornou parte na vida da pessoa, que não consegue passar uma semana sem fazer sua aposta. A cena oferece a oportunidade de enriquecer rapidamente, e muitos sonham com o que fariam com o dinheiro caso botasse a mão na bolada que o jogo oferece. Dizem de si para si: alguém tem de ganhar ao ganhar, e esse alguém pode ser eu. Já imaginou o que eu faria com os milhões de reais na mão? E a pergunta que deixamos é: a quem Jesus falou sobre ser rico e perder a sua alma? Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Que beleza! Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. A Juliane pergunta aqui ao pastor Natanael Rinaldi. Ela diz o seguinte: trabalho todos os dias, eu e meu marido. Temos uma filha recém-nascida na creche, ou seja, fica na creche, né? Folgo somente aos sábados e domingos, e só no dia de sábado é que dá para eu fazer faxina em casa e dar atenção para o marido. E ela ainda emenda aqui que tem um cargo na igreja que é ser líder de louvor da igreja dela, na igreja que ela frequenta. E a igreja está cobrando dela não ir aos sábados. Realmente fica difícil para a irmã aqui. Mas ela também fala que no domingo está na igreja. Então ela pede para que o senhor comente aqui essa situação que ela está passando. Em primeiro lugar, quero dizer ao nosso consulente que você faz bem em fazer esta pergunta, porque senão você iria perder o emprego e não ia ser abençoada pela sua atitude quando indicada por pessoas que, embora usem a Bíblia, fazem uma interpretação imprópria à luz da Bíblia Sagrada. Nós encontramos o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, dizendo: ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, lua novas e sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Quer dizer, então, que uma pessoa que é aqui declarada, ninguém vos julgue, quer dizer, ninguém condene a pessoa que tem esse procedimento, mas que
deixa o seu emprego por faltar nesse dia, está lutando contra a própria família, pelo trabalho que podia fazer. Então aí está essa colocação. Agora, quanto ao domingo, nós encontramos no Salmo 118, versículos 20 a 22, nós temos aqui uma recomendação para nós estarmos no domingo procurando servir a Deus. O que a irmã pode fazer sem qualquer problema de consciência, porque está agindo de acordo com a palavra de Deus. Anote aí o texto. É Salmo 118, versículos 22 a 24. Diz aqui o texto: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Interpretando esse trecho bíblico, a primeira preocupação que nos cabe aqui interpretar é quem é que é representado por esta pedra, a pedra que os edificadores rejeitaram. Se tivermos uma Bíblia na mão, vamos ao livro de Atos, capítulo 4 e versículo 11, e vamos notar que o apóstolo Pedro identifica essa pedra. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Então, aqui no capítulo 4, nós temos aqui que o apóstolo Pedro recebeu um pedido de ajuda de um doente que não podia caminhar. Ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele pôs-se a andar perante o povo e todos ficaram admirados e olhavam para Pedro como se ele tivesse o poder. E ele respondeu: olhais para nós como se fosse por virtude nossa que fizéssemos este homem andar. É em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos no primeiro dia da semana. Em nome desse é que esta estação diante de vós. E agora então explica: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Logo, esta pedra que os edificadores rejeitaram, que eram os guias religiosos, fariseus dos dias de Jesus, rejeitaram a pedra que era Jesus, tornou-se cabeça de esquina, a pedra principal. Foi o Senhor que fez isso, quer dizer, Deus agiu nessa forma. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este dia no qual Jesus ressuscitou, foi Deus o Pai que providenciou este milagre. E aqui então no versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Para a conclusão da nossa consulente, ainda fazemos mais uma declaração com base na Bíblia, para que não paire qualquer dúvida a respeito. Mateus 21, versículo 42. Jesus discutindo, trocando ideia com os fariseus, diz o texto, diz Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça de ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então aqui está Jesus se auto-revelando e interpretando a passagem,
do Salmo 118 com respeito a ele próprio. Vocês estão me rejeitando, vocês nunca leram o que está escrito na Bíblia, que a pedra se tornou cabeça de esquina? E aí está então a nossa condição de estarmos no primeiro dia da semana, na casa de Deus, o sábado que é legado pelas pessoas que procuram guardar este dia, aleatoriamente, porque na verdade não guardam. E você perguntará, por que não guardam? Porque as pessoas procuram guardar o sábado dentro de uma posição que não é bíblica, seguindo a orientação de Ellen Good White. Quando nós vemos aqui no capítulo 35 do livro de Êxodo, tem uma recomendação para fazer-se no sábado, que não é obedecida, não é seguida pelos que dizem que guardam o sábado. Que diz assim o texto bíblico: (35) de Êxodo, versículo 3. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. O que é que fazem os chamados guardadores do sábado? Fazem a comida na sexta-feira e no sábado acendem o fogo para esquentar a comida, porque não pode comer comida fria. Ora, isso é engodo. Dizer para os outros que guardam o sábado no dia, acende o fogo, embora a comida tenha sido feita na sexta, mas no fogo está acesa a comida, está aceso o fogo no sábado. Por quê? Porque não pode passar um dia comendo comida fria. Logo, não está respeitando o sábado. E isso com ordem de Ellen Good White. Vai ver que eles usam micro-ondas, né, pastor? Muito bem. Bom, mas é fogo. Não tenha dúvida. Isso aí é um subterfúgio então eu digo que eles se utilizam, né? Eu digo a essa consulente, descanse, esteja na igreja no dia de domingo, deixe esse negócio de perder emprego por causa de sábado, porque você não sabe a quantidade de pessoas no Brasil que estão sem trabalho porque resolveram faltar no serviço no dia de sábado. E o pior, né? Ellen Good White fala que sem a santificação do sábado não há salvação. E aqui nós podemos até dizer que você ficar nessa onda dela, você pode perder o emprego e a salvação também, né? É claro, onde se viu? Sem guarda de sábado não há salvação. Sem Jesus Cristo na vida. Sim, aí sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acabou. Quem morreu por nós na cruz? Foi Jesus. Derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. É nele que nós esperamos e cremos na salvação pelo trabalho que ele fez, não pelo guarda de sábado, que afinal de contas é só aparentemente. Uma formalidade apenas.